Olá pessoal, bom dia, quarta-feira aqui em Portugal. Estamos aqui novamente juntos para compartilhar uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus para você e uma palavra de Deus para mim. Tá joia? Então quero de novo lançar aquele desafio. Fique até o final, esse vídeo vai ser rápido. O tema é simples, mas eu quero te dizer uma coisa. Ele é fundamental para a sua vida e para a minha vida. Para a gente existir, né, para a gente subsistir, a gente precisa se alimentar, né? A gente precisa comer. E essa palavra fala disso, sabe? Fala de você se alimentar. Sem isso, não tem como. Tá joia? Então, desafio você, fica até o final. Se você não faz parte ainda dessa família, desse canal, se inscreve no canal, compartilha, usa as suas redes sociais. Todo vídeo eu falo sobre isso. Para quê, Bento? Sim, para que o canal cresça e outras pessoas possam ouvir essa palavra, possam ser abençoadas, assim como você tem sido abençoado. Tá joia? Então, tá lançado o desafio. Tá certo? E hoje nós vamos falar sobre, como eu disse, um tema essencial, um tema muito importante. E, na verdade, esse tema, essa palavra, ela começou a brotar no meu coração na sexta-feira, né? Mas por que eu não postei no domingo? Porque eu creio que Deus já tinha uma direção, sabe, para domingo, que vocês viram lá, o vídeo de domingo. Se você não viu, eu vou deixar um link aqui embaixo, aqui na descrição, para que você possa ver, falando sobre perder o controle da sua vida, né, e deixar que Jesus controle, sabe. Foi uma palavra também muito, muito abençoada. Mas sexta-feira Deus começou a falar no meu coração sobre essa palavra de hoje, né. Eu faço parte de uma reunião lá na igreja, uma reunião sobrenatural, uma reunião espetacular. O nome dessa reunião se chama Sala da Cura. E é muito, muito, muito... O Espírito Santo, ele se move de uma forma tremenda, sabe? E no final dessa reunião, um irmão, ele me procurou e ele falou assim, Bento, Deus me deu uma visão. E nessa visão, Deus me mostrava que você preparava um vídeo e falava sobre oração. Eu falei, é mesmo? Assim, para você postar no YouTube. Eu falei, tá bom então. Então eu fui para casa e comecei a meditar naquele dia, né? Como eu falei, Deus já tinha uma palavra para o domingo, mas eu comecei a meditar sobre oração, para que a gente pudesse compartilhar, sabe? Eu não estou aqui hoje para dar um estudo teológico, né? Falar sobre oração, sobre os tipos de oração, não. Eu quero falar uma coisa simples, uma coisa básica, entendeu? Mas é uma coisa essencial. Como eu falei no início do vídeo, é uma coisa essencial para a tua vida e para a minha vida. Tá certo? Pelo que eu me lembro, eu já li uns 2 ou 3 livros que falavam sobre oração. Um deles até assim foi muito forte, me impactou muito, né? Foi de um indiano, se eu não me engano. E o título era O Poder Secreto do Jejum e da Oração. O outro livro que eu li, também muito bom, falava assim, Oração, Chave do Avivamento. Então a oração é uma coisa muito falada, né, na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela cita por várias vezes, né, sobre oração. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina sobre oração, né? Para quem conhece, por exemplo, tá lá no Sermão da Montanha, a partir do capítulo 6, versículo 5, Jesus, ele começa a nos ensinar sobre oração, né? Até que termina ali com a oração do Pai Nosso. Você conhece a oração do Pai Nosso. Talvez você, como eu, assim, muita gente sabe falar sobre, até orar a oração do Pai Nosso, mas não sabe exatamente o que significa. Por muitas vezes não sabe nem o que está orando, né? Mas nesse capítulo, no capítulo 6, Jesus ele começa falando assim, olha, quando vocês estiverem orando, não seja como os hipócritas, sabe, que ficam nas praças com as mãos levantadas, para que na verdade eles sejam vistos pelos homens. Não, pelo contrário, quando você for orar, vai para o teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, e Deus em secreto, ele te recompensará. Olha só, cara, que coisa tremenda. E ele ainda continua, ele fala assim, olha, e não usa de vãs repetições, sabe, achando que pelo muito falar, que Deus vai atender. Não, aí depois ele vem, mas quando orares, começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado. E aí vocês conhecem que é justamente a oração do Pai Nosso. Então, esse tema oração, né, é um tema
é um tema muito importante. Muito, mas muito importante. É o nosso alimento. Na verdade, quando se fala de oração, se fala de relacionamento, se fala de intimidade. Na Bíblia, como eu falei, existem vários momentos que se fala de oração. Claro que existem a oração de guerra, né? Que você está ali, está guerreando, que você está intercedendo, que você está orando por alguém, orando por alguma enfermidade, alguma pessoa enferma, né? Então existem níveis de oração, existem tipos de oração, mas como eu falei, eu quero só falar sobre o básico, sabe? Sobre o que é a oração na nossa vida. E eu estou falando uma coisa porque oração, queridos, a oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Sabe, eu sei que muitas pessoas quando, né, falam de oração, falam de uma coisa ainda muito, muito religiosa, sabe? Muito tradicional. Eu ouvi um homem dizendo, acho que foi na sexta-feira mesmo, lá na sala de cura, né? E ele estava falando assim, pô, imagina, né? Você vai ter com teu filho, né? Vai conversar com teu filho, chegou do trabalho, você vai lá na sala, quer bater um papo com teu filho, né? E o teu filho, ele vem até você e ele começa a falar assim: ó excelentíssimo Pai, majestoso Criador do céu e da terra, eu tenho uma petição para te fazer, eu quero um jogo do Xbox. Aí você, mas que isso? Né? Na verdade, o teu filho, ele não vai chegar para você falando assim. Ele vai falar para você, ele vai colocar para ele como é que foi o dia, ele vai colocar as petições, ele vai colocar as reclamações, ele vai colocar tudo que ele precisa colocar, e você vai colocar também. Você vai colocar a tua posição, você vai colocar o que é melhor para ele, você vai abrir também para ele, sabe, as novidades, você vai ter um relacionamento com o seu filho. Entendeu? E por que o nosso pai, muitas vezes, né, nosso pai, porque ele é sim, ele é o Deus, ele é o Criador do céu, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que é o Deus do impossível, assim como eu tenho falado em todos os vídeos. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele é o teu pai, o teu paizinho, o Abba Pai. Ele quer ouvir de você. Isaías fala assim, olha, Deus, nosso Pai, ele não resiste a um coração quebrantado, a um espírito contrito. E ele vem, ele desce, ele sabe onde é que Deus quer estar? O Criador do céu e da terra? Ele quer estar dentro do teu quarto contigo, conversando contigo, ouvindo sim. Sim, claro que quando muitas vezes nós vamos a Deus, né, nós temos que, não é um ritual, mas nós temos que colocar assim, nós temos que colocar quem Ele é, o quanto nós o amamos, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é soberano, e Ele é, certo? Mas isso tem que ser de uma forma natural. Deus, na verdade, Ele quer que a gente abra o nosso coração, sabe? Que a gente diga para Ele quem nós somos, do que nós precisamos. Sim, mas a oração, quero te dizer uma coisa, a oração é uma via de duas mãos. É uma oração que vai e é uma oração que desce, que temos que aprender a ouvir em meio à oração, sabe? Não como Jesus falou, não são aquelas vãs repetições. Muitas vezes você quer orar a Deus e só colocar. Para ouvir um pouco. Para ouvir o que Deus tem para falar com você. E vou te falar uma coisa, oração, ela rompe barreiras, sabe? A oração, ela move o coração de Deus. Ah, Bento, mas eu não sei como orar. Eu também não sei. Mas conversa com Deus. Começa falando isso, Senhor, eu não sei orar, sabe? Eu não sei orar, eu não sei me expressar. Mas Deus não quer isso. Deus quer um coração verdadeiro, um coração puro, um coração quebrantado. Eu quero até falar uma coisa. Quando eu era bem jovem, isso tem muitos anos atrás, eu era da escola, eu estudei numa escola militar, e num certo dia eu me atrasei, né, para um evento, e eu fui anotado, sabe? Pegaram o meu número e com certeza quem pegou o número era um sargento, e era um sargento assim, casca grossa, sabe? Todo mundo dizia que quando ele anotava o número de alguém, essa pessoa ficava presa. E eu ainda assim não conhecia, né, o Senhor, não tinha nenhum relacionamento com Ele, de verdade, não conhecia Jesus. E esse sargento, ele anotou o meu nome, o nome dele era Sargento Hamilton, era um cara forte assim. E eu falei assim, caramba, cara, tô preso, eu vou ficar preso. E essa escola era em São Paulo, né, eu morava no Rio de Janeiro, então todo final de semana eu ia para o Rio para ver minha família.
E eu falei, esse final de semana eu vou ficar na escola. E eu fiquei muito triste. E eu, sabe, eu olhei para cima assim, olhei para o céu e falei assim, Deus, se esse cara não me prender, sabe, se eu não ficar preso, eu vou começar a frequentar, sabe, a ir à igreja, a procurar saber quem é o Senhor. Cara, e não é que funcionou, sabe, não estou falando, não estou falando de pensamento positivo, não, mas Deus, ele tem interesse, sabe, em se relacionar com a gente. Bom, enfim, nesse final de semana eu não fiquei preso, fiquei preso outros finais de semana, mas esse eu não fiquei e fui para casa, sabe, e Deus escutou a minha oração, sabe, a minha conversa. Então, eu queria te deixar bem simples, sabe? Bem assim, eu queria te falar só sobre isso, nada mais, sabe? Se você quer um relacionamento com Deus, o busque, entre no teu quarto. O quarto não precisa ser um quarto, pode ser na tua cozinha, pode ser no banheiro enquanto você está tomando banho, mas conversa com Ele. Ele tem saudade de você, Ele tem saudade de se relacionar com você, de te conhecer, sabe? Ele, como eu disse, Ele é sim, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus, o Criador, o onipresente, onipotente, onisciente. Mas Ele é teu Pai, cara. Ele é teu Pai, Ele é aquele que quer estar contigo. Como eu falei, Ele quer te colocar no colo, Ele quer te dar a mão, Ele quer te ensinar, Ele quer puxar a tua orelha quando você precisa, mas Ele quer ser um contigo. Então a oração é isso, sabe? A oração é a chave do avivamento. A oração é a chave de um relacionamento. A oração move montanhas, sim, move. Você quer algo de Deus? Você espera algo de Deus? Você não pede, cara, você não busca, sabe? Você, ou por muitas vezes, você não abre o teu coração. Quando Jesus falou lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se você abrir, Ele vai estar ali contigo, cara, Ele vai se relacionar com você. Ele quer uma vida próxima, cara, e vou te falar uma coisa, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, sabe, que na verdade que nos conduz a todas as coisas. Tá joia, queridos? Então a minha palavra para você, a palavra de Deus para você hoje é essa, sabe? Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, de buscar a palavra, de ler, de orar, de buscar Deus, sabe? Isso é essencial para a tua vida e para a minha vida. Tá certo? Então eu quero deixar um beijo no teu coração. A palavra diz assim, orai sem cessar. Você pode orar no teu trabalho, sabe? Muitas vezes eu estou aqui sozinho aqui e estou buscando a Deus, estou conversando com Ele. Tá joia? Então um beijo no coração. Mais uma vez eu peço aí, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha essa palavra, porque essa palavra é de Deus para você. Tá joia? Beijão. Domingo nós estaremos juntos, em nome de Jesus.